Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos acompanhando nesta jornada o livro No Mundo Maior, uma excelente lição a respeito do cérebro, do psiquismo, das alterações do comportamento, com lições inesquecíveis para explicar muitas das nossas dificuldades no nosso cotidiano. Nós vimos nos programas anteriores aquele capítulo que falou sobre a mediunidade, o capítulo 9. Vamos começar hoje o capítulo 10º, cujo título é Dolorosa Perda. Vamos procurar o livro, você pegue o capítulo que está hoje em foco e nós vamos começar a leitura para entendermos o que significa este sentido da dor, da perda. Vamos ao nosso texto, no capítulo 10º. André Luiz começa a explicar. Dentro da noite, encontramos com um aflito coração de mãe. A entidade que nos dirigia a palavra causava compaixão pela aparência, pela facies de horrível sofrimento. Calderaro, rogou ansiosa. Ampare minha filha, minha desventurada filha. E então, o instrutor, demonstrando que sabia do caso, perguntou, mas, ela por acaso piorou? E a mãe respondeu, muito, piorou demais. Gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu totalmente. E então Calderaro volta a perguntar, ela já perdeu a grande oportunidade? Não, ainda não, respondeu a mãe, mas se encontra à beira do extremo desastre. O orientador prometeu correr a doente em breves minutos. E então eu e ele voltamos à nossa intimidade, à nossa conversa pessoal. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente fez um resumo do caso, contando-me o fato. E ele disse, trata-se de uma lamentável ocorrência, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores, elementos que causam a dor, que causam o desajuste. A irmã, que se despediu há alguns momentos, deixou uma filha na terra há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho, na ignorância da responsabilidade, apesar de pertencer a um nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, perigoso, tão logo se achou sem a assistência da mãe no plano físico, dominou os seus governantes, subornou as criadas, burlou a vigilância do pai e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se, afundou aos 20 anos nos desvarios da vida mundana, nessa vida louca. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do próprio resgate. Sem a proteção espiritual que acontece às pessoas que estão na pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo, contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu seguida muito de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por um cúmplice, um espírito que fora em vidas passadas seu sócio em faltas graves, que estava há muito tempo desencarnado e ao qual essa moça havia se vinculado por tremendos laços de ódio em um passado recente. Foi assim que, abusando da liberdade, em uma ociosidade reprovável, essa menina adquiriu deveres da maternidade sem a proteção, sem a segurança do casamento. Estava grávida.
estava grávida. Foi se aventurar e acabou percebendo a gravidez não desejada. E Calderaro continua, reconhecendo-se agora nessa situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, agora ela lastima, ela deplora tardiamente os compromissos assumidos com a maternidade e luta com desespero para desfazer-se do filhinho imaturo, do filhinho que carrega no ventre, esse mesmo comparsa do passado a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo da misericórdia divina, busca agora aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço que o ajude a redimir-se, com a supervisão dos nossos maiores. Esta era, de uma forma resumida, eram as linhas gerais do drama. A mãe, desencarnada, há 8 anos, agora pede ajuda para a filha que ficou. E aí nós vemos a responsabilidade materna. Mães que ficam cuidando dos seus filhos, homens ou mulheres, como se fossem bibelôs, protegendo-os de todos os tipos de dificuldades, achando que o melhor a fazer para eles é não lhes dar responsabilidades, não lhes ensinar a trabalhar, não dar deveres para que cumpram, como se fossem pequenas bonecas ou bonecos colocados em uma redoma de cristal para que não façam nada, não se responsabilizem, não amadureçam. Só que acontece que a proteção materna extinguiu-se com a morte do corpo da genitora, 8 anos atrás. E assim, sem ter nenhuma base, sem ter dado à moça nenhum valor moral, sem ter orientado a sua formação para que ela já desenvolvesse responsabilidade consigo mesma, a menina se viu livre dos freios, que antes eram exercitados pela mãe. O pai, um homem bem-sucedido, estava preocupado com o trabalho, entregava a criação da filha aos governantes, àqueles que tomavam conta da casa, aos criados. Só que a menina, com a capacidade financeira, foi burlando todas as vigilâncias e caiu no mundo, caiu na vida, achando que tinha o direito de fazer o que quisesse. Só que, como não tinha respaldo, como não tinha orientação, ela acabou se vendo vitimada, entre aspas, pela gravidez. Então a mãe, o espírito que está do outro lado, vendo que a menina agora está querendo se livrar do filho através do aborto delituoso, ela está, junto com o Calderaro, tentando amparar a moça para que ela mude suas decisões. As pessoas não sabem as responsabilidades, principalmente as mais jovens, que envolvem a condição maternal, que também condição que se comunica ao genitor, ao pai, porque ele não faz, a mãe não faz o filho sem a participação do pai, do companheiro. Mas a decisão de expulsar o filho do ventre cai com maior peso sobre a mulher, quando ela não quer, por algum motivo, seguir com as tarefas maternais, que representam, na verdade, a grande oportunidade da reparação, do crescimento do espírito, do amadurecimento da alma. O mundo materialista, o mundo sem valores da imortalidade, produz suicidas, homicidas, preguiçosos, malfeitores e abortistas. Este é o resultado de um mundo materialista. Por quê? Se você está sofrendo, desfaça-se da vida. É preferível o nada, dizem os materialistas. Se você não está sofrendo, gaste-se bastante em todos os gozos, porque a vida foi feita para isto. Se você tem alguma coisa que te incomoda, desfaça-se dela, e no caso é a gravidez. Então você observa que uma visão materialista de mundo não ajuda ninguém a ser responsável. E isto está acontecendo com a filha desta senhora. Ela então, em desespero, procura a ajuda de Calderaro, que agora vai explicar a André Luiz, porque sabe que André Luiz está interessado no aprendizado,
quais são os contornos deste drama? Aquele que era o espírito perseguidor ou sócio, cúmplice, está com ela pelos laços de ódio, unido. Talvez tenham sido amantes, talvez tenham sido oportunistas na utilização sexual recíproca, talvez tenham explorado essas forças em outras existências e por causa de tanto excederem-se, passaram a se odiar. E agora? Mesmo que a moça tenha se permitido condutas levianas, o mundo espiritual, observando o drama das duas almas que se entrelaçam no ódio, canalizou para aquele ser, para aquele futuro corpo, o espírito do seu oponente ou do seu cúmplice, que agora vai nascer através dela para que ambos possam se corrigir. Um ajude o outro. Veja que coisa linda. Não é que as pessoas não possam fazer o que querem. Sim, a moça fez. Sem cuidados, acabou entregando-se às aventuras que vão, claro, criar problemas. Mas, ao mesmo tempo, vendo os compromissos que ela tem com aqueles espíritos necessitados de amor, colocam um deles, este que está com ela há muito tempo, para que nasça através dela e seja o seu filho. Agora será amor de mãe, não mais amor de mulher. E será amor de filho, não mais amor de homem ou amor de macho, que estará sublimando o contato dessas duas partes, desses dois seres. Então veja só que coisa interessante, coisa instrutiva, para que nós comecemos a meditar, mesmo nas gravidezes que estão não previsíveis, não desejadas, há este ancestral, há algum fundamento prévio. E é a oportunidade maior para que os espíritos possam redimir-se. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu quero que você acompanhe com atenção este capítulo, porque ele é primoroso para nos elucidar a responsabilidade de viver. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje é o capítulo 10º, Dolorosa Perda. Nós já vimos que se trata de uma moça que está grávida, cuja mãe desencarnada pede a ajuda de Calderaro para impedir que uma tragédia maior se consuma. Tragédia esta que está desenhada como sendo o aborto produzido pela vontade da futura mãe que não quer aquele ser como filho. Então, vamos ao texto, porque André Luiz, depois de ter ouvido de Calderaro a descrição, ele começa a dizer, ao demonstrar melhor, que estava espantado. O espanto que de repente me assaltara, porque eu sabia que a reencarnação constitui sempre uma bênção, que se consegue com a ajuda superior, fez o assistente me assegurar, tranquilizando-me. André, Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso que a ajudará. Recurso capaz de retificar nela a própria vida. Entretanto, a infortunada, a infeliz criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Eu ajudo nos trabalhos de assistência a Cecília de algumas semanas para cá, por causa das repetidas e comoventes solicitações maternas junto aos nossos superiores. Entretanto, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Não tenho muita certeza que ela vai se reconsiderar, se reabilitar.
Os laços que unem mãe e futuro filho são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Esses vínculos, eles demonstram ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende vencer. Para isso, para nivelar esses caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o morno e veludoso ninho do amor da mãe. Contudo, André, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração de Deus, é difícil, se não impossível, executar este programa. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, procurou socorrer-se de médicos que, por estarem amparados pelo nosso plano invisível, se negaram a satisfazer a moça no seu criminoso objetivo. Eles não aceitaram fazer o aborto. Então, ela se valeu de drogas venenosas por conta própria. Drogas das quais ela vem abusando intensivamente. A sua situação mental é de lastimável demência, desvario. Terminado um breve preâmbulo, Calderaro continuou explicando. Mas, André, não temos minuto a perder. Vamos visitá-la. Então temos que ir lá, André, temos que agir, não podemos ficar aqui só na conversa explicativa. E então, decorridos alguns instantes, diz André Luiz, penetrávamos um aposento confortável e perfumado. A casa era rica. Estirada no leito, uma jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes, convulsões sofridas, terríveis. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna, o espírito que estava pedindo ajuda, a sua mãezinha, que estava visível apenas aos espíritos e não aos olhos da carne, e, fisicamente, uma enfermeira terrestre. Dessas enfermeiras que, por causa de presenciarem catástrofes físicas e dramas morais constantemente, acabam se tornando menos sensíveis à dor alheia, mais frias. A mãe da doente, o espírito, não é? Adiantou-se e nos informou. A situação é muito grave. Ajudem minha filha por piedade. A minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis rondando sinistramente este quarto. A mãe está dizendo que ela não tem como ajudar a filha, ela só tenta proteger o ambiente do assédio de entidades muito ruins que naturalmente se sintonizam com a moça e que estão na redondeza. Calderaro, então, inclinou-se para examinar a doente, calmo e atencioso, e me recomendou, diz André, ajudar no exame particular do quadro físico da moça. E então ele, depois de fazer isso, explica: o estado orgânico, a paisagem física era das mais comoventes. A compaixão fraterna que nós devemos ter com a dor alheia nos dispensará da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito a tese de medicação a mentes alucinadas, e é isso que ele está dizendo, como ele está aqui explicando isso apenas para servir de remédio aos pensamentos loucos das pessoas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Isso para as pessoas que estão acompanhando esse estudo. Ele não vai descrever o estado do embrião para poupar as pessoas de um choque, mas como ele precisa falar para essas meninas
para estes pais, para estas mães que às vezes defendem esse tipo de conduta ou que buscam este tipo de solução fácil para os problemas, que o estado era impressionante e deplorável. Da moça, do embrião. No caso da moça, todos os centros glandulares, todas as glândulas estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração demonstrava estranha arritmia e em vão as glândulas sudoríparas esforçavam-se para expulsar as toxinas, aqueles venenos, em uma verdadeira torrente que invadia todos os órgãos. O suor tentava pôr para fora a química nociva. Suor abundante para tentar salvar os órgãos mais nobres. Nos lobos frontais do cérebro, a sombra era completa, compacta escuridão. No córtex encefálico, na parte central, a perturbação era manifesta. Tudo desajustado. Somente nos gânglios basais, lá no interior, gânglios relacionados às áreas motoras e do conhecimento do cérebro, havia a suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura havia se recolhido no campo mais baixo do próprio ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos, transviados e toscos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que atingiam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, o útero, como se fossem tenuíssimos dardos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então, nós observamos que não só os venenos químicos ingeridos atuavam num processo de prejudicar a gravidez. A mente da moça, localizada na parte mais inferior da sua evolução cerebral, nos gânglios basais, volte lá, você que nos está assistindo, você que acompanha este livro desde o começo, volte nos primeiros capítulos e assista com as imagens que nós pusemos para você, esta divisão explicativa do cérebro que André Luiz faz para o nosso entendimento. Onde é o gânglio basal? Você pode entrar no nosso site, pode ver os programas anteriores e você verá no livro, No Mundo Maior, esta explicação. Então você vai ver que o gânglio basal é o início do cérebro, é o que resta do cérebro primitivo dentro de nosso cérebro atual. E é ali que o ser se enraiza quando está nas condições em que essa moça se encontra, preso aos instintos, ao medo, a um instinto de vingança, ao ser animalesco ainda que somos. E dali, como ela não queria aquele filho, saem dardos venenosos, escuros, como se fossem flechas, que atuam na área uterina, passando pelos ovários, pelas trompas, para descarregar toda a sua carga negativa sobre aquela organização de 4 meses. Então, você percebe que o mundo espiritual, ele nos está alertando de muitas coisas, inclusive de que às vezes, em alguns casos, o aborto parece natural e espontâneo, sem que a pessoa tenha tomado nenhum remédio, mas a mente da mãe não queria o filho e então bombardeia o feto com tal intensidade que a criatura não suporta e acaba se afastando. Acontece o aborto natural, mas perante a lei do universo, a mente da futura mãe demonstra que aquele foi um aborto provocado. É muito sério esse conhecimento e é muito importante que nós saibamos, tanto os que vão produzir o aborto, quanto aqueles que estão na condição de serem pais e mães para evitá-lo.
Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Vamos esperar você para a continuidade deste processo dramático que é descrito no capítulo 10º do livro No Mundo Maior. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do capítulo 10º e para que você não se espante, como o fizemos no capítulo 9, nós vamos dividir o capítulo 10 em duas partes, porque queremos tecer comentários de forma completa, de forma mais profunda, e se ficássemos aqui apenas lendo, o espírito da letra ficaria prejudicado. Portanto, não tenha nenhuma surpresa ao perceber que no terceiro bloco nós ainda não estamos perto do final. Não terminaremos hoje. O próximo programa vai ser o que vai terminar o capítulo. Mas já temos tanta coisa para pensar, não é mesmo? Então agora nós vamos voltar ao texto. Vamos acompanhar aquilo que estávamos vendo no bloco anterior. André Luiz vai ver o estado da moça, o estado do embrião. E ele continua a nos revelar as situações tristes. Acompanhe o texto. Diz André Luiz: o quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com a enferma, eu ouvia dela as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Ele está agora ouvindo o pensamento da moça. Odeio este filho intruso que não pedi à vida. Eu o expulsarei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sonho brando, suplicava chorosamente: preserve-me, defenda-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o meu destino, ajude-me. Resgatarei minha dívida, pagarei você com amor, não me expulse, tenha caridade. E ela respondia mentalmente: nunca, nunca, seja amaldiçoado, dizia a desventurada. Prefiro morrer a recebê-lo nos braços. Você me envenena a vida. Você me perturba a estrada. Eu te detesto. Você vai morrer. E os raios trevosos continuavam descendo continuamente, como se fosse um jato negro. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: André, você compreende a extensão da tragédia? E eu respondi afirmativamente, sob inexplicável impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, a moça, Cecília, com decisão na voz, dirigiu-se à enfermeira, dizendo: estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas eu exijo a intervenção esta noite. E a enfermeira respondeu: mas assim, nesse estado em que você está? E a doente inquieta disse: sim, não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio esta situação que terminantemente eu não vou conservar. Calderaro colocou a sua mão sobre a fronte da responsável pelo serviço de enfermagem, aquela moça, com a intenção evidente de transmitir a ela alguma providência que ajudasse a diminuir as tensões. E então
a enfermeira ponderou: bom, Cecília, vamos tentar algum repouso. Talvez, possivelmente, você modifique esse plano. E a moça respondeu rejeitando: não, não. A imprevidente e futura mãe, com muito mau humor, dizia: minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Apesar da negativa determinada, peremptória, Cecília bebeu o copo de sedativo que aquela enfermeira lhe ofereceu por atender-nos à influência direta, que foi isso que Calderaro havia inspirado. Calderaro aproximou-se da enfermeira com o intuito de ajudar a libertar momentaneamente o espírito que estava ali se debatendo com o drama moral. Cecília estava naquela tragédia emocional, sentindo o peso de ter uma gravidez que ela não queria, sobretudo por estar nela aquela figura que lhe fazia recordar os problemas vividos no passado. Você viu o diálogo mental entre a mãe, que acusa aquele espírito de atrapalhar a sua vida, de envenenar sua existência, e o filho, o futuro filho, que pede a chance de renascer, que diz que vai tratar da mãe com muito carinho, que vai conceder a ela o amor quando ela estiver sozinha, ele será o seu arrimo, ele vai reparar o mal que fez aquela moça, sendo o seu servo por carinho especial. Mas pede que ela não o mate, que ela deixe-o viver. Mas continua a mente de Cecília a expelir o feto através das descargas de ódio, de repulsa, que ela vai gerando a partir dos gânglios basais, com um sentimento que não se inclina ao perdão, ao consenso, à sua capacidade de reparar e de sentir compaixão. Por causa dessa dureza, é que Calderaro quer utilizar os momentos destinados ao sono físico para tentar interferir de uma forma suave nas decisões ou na lucidez de Cecília, para que ela não faça aquilo de que vai se arrepender profundamente depois. E isto é muito importante. Nós nos lembrarmos de que não há, em momento algum, e você está vendo, é uma moça doidivanas, uma moça riquinha, uma moça leviana, uma jovem que não deu valor aos benefícios que a vida lhe concedeu, que não se permite tocar nem mesmo pela preocupação da mãe desencarnada. E ainda assim, os espíritos estão ali tentando ajudar. Mas como ela não aceita e ela está decidida, ela quer dar o passo ruim, aqui vem uma coisa muito importante que nós deveremos sempre respeitar. Todas as vezes que nós tenhamos um drama, que estejamos envolvidos em uma situação dolorosa, que tenhamos que tomar uma atitude que às vezes a gente não sabe direito qual é a melhor, procuremos, no recesso do repouso, preparar-nos para que durante a noite, amigos espirituais nos amparem com seus conselhos. Se nós fizermos isto, se tivermos a coragem de preparar-nos para o repouso, com a consciência de que há amigos que nos querem bem, que estão sempre tentando nos dar uma outra opção para aquilo que vamos ter que fazer, nós não nos arrependeremos quando acordarmos no dia seguinte com um espírito mais sereno, com talvez uma convicção mais nítida, com uma certeza que nos dá capacidade de enfrentar os problemas ao invés de fugir deles. Muitas pessoas que às vezes estão pensando em tirar a própria vida, se fizerem uma prece sincera pedindo socorro
e esperarem o dia seguinte, não precisa nem tomar remédio para dormir, não. A moça tomou porque a enfermeira deu a ela. Mas se você fizer uma oração dentro da sua situação de dor e pedir ajuda, mas uma ajuda sincera, uma ajuda que você acate para sentir-se melhor, certamente, quando você levantar na próxima alvorada, você talvez não faça mais aquilo. Não tirará a própria existência. Não terá uma atitude da qual você estará se arrependendo terrivelmente. Por quê? Não apenas os teus parentes, amigos que já foram para o outro lado, pais, mães, filhos, tios, avós, estarão tentando te ajudar, mas cada um de nós tem um espírito protetor que é muito melhor do que nós somos. E se você está pedindo socorro e está num momento, está na boca do precipício, mas estás pedindo ajuda, todos estes espíritos se reunirão para te estender a mão durante o repouso do corpo, para que o seu espírito lúcido entenda que aquilo que você está passando é transitório, que você não deve fazer aquilo do qual você não tem como voltar, mas que você tendo um pouco de paciência, será capaz de superar os problemas, será capaz de evitar traumas, será capaz de agradecer a Deus por ter refreado a atitude. O sono é de volta à vida espiritual, conceder ao Espírito esses momentos de entendimento com quem nos amam, com quem nos ama de forma sincera, com aqueles amigos, mesmo que estejamos envolvidos em processos obsessivos. Quando um espírito ora pedindo ajuda, os obsessores não têm o que fazer, porque a vontade daquele ser é ser diferente, é acessar outro canal. E é exatamente o que agora Calderaro está tentando fazer com Cecília. Ela está dura, está empedernida, está decidida a fazer o crime do aborto acontecer em suas entranhas. Mas vão atingir o momento do último recurso. Através daquele calmante, Cecília vai adormecer por um tempo. E então, fora do corpo, ela terá a chance de ser convocada a meditar a respeito, a ouvir as palavras sábias. E quem sabe, quando voltar no dia seguinte ou horas depois, esteja um pouco mais calma e medite antes de tomar a atitude. Mas, agora, nós vamos para o nosso próximo intervalo, enquanto vamos pensando como os bons espíritos cuidam da gente. Como eles têm recursos que eles levam até o final para evitar que a gente se comprometa. É muito amor na direção das pessoas que pensam que estão sozinhas. Se esse é seu caso, não esqueça disso. Você tem muitos amigos. Então agora vamos fazer um intervalo e vamos voltar rapidamente para vermos a continuação deste tema. Eu espero você. Estamos de volta com o último bloco deste programa de hoje, que trata do capítulo 10º. E como você já viu, nós não estaremos terminando esse capítulo, essa dolorosa perda, mas você já pode continuar a leitura. Nós vamos voltar no próximo programa para terminarmos o capítulo, porque queremos comentá-lo, queremos meditar a respeito, tirando o espírito da letra. Então agora, nós vimos que aquela medida de alívio através do sono vai ser explorada pelos espíritos amigos. Então vamos voltar ao texto para que nós vejamos como que eles estarão trabalhando esse momento transitório desse afastamento de Cecília do corpo. André Luiz diz o seguinte: consumara-se aquela medida que o meu instrutor queria. Ou seja, o remédio fez efeito e Cecília dormiu. Parcialmente desligada do corpo físico,
em uma moleza, uma soneira compulsória por causa da atuação do calmante? Calderaro aplicou passes magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. E então Cecília passou a nos ver, ainda que de maneira imperfeita, passou a ver o mundo espiritual com mais clareza. É um recurso que as forças mediúnicas e as forças do mundo invisível possuem para agilizar este contato, ainda que de maneira transitória. E como ela começou a ver as coisas um pouco imperfeitas, aquela que estava mais perto dela era a mãe. Então, quando ela viu a mãe, ela se deteve admirada, olhando a genitora. Contudo, eu reparei, diz André, que se a mãezinha transbordava abundante pranto de comoção, a filha se mantinha impassível. Apesar de estar assombrada com aquilo que estava capacitada a ver, a própria mãe. A mãe chorava bastante e a filha ficava fria. E então, a matrona desencarnada avançou para a filha, abraçou-se a ela e ansiosamente pediu: filha querida, venho a você para que não se atreva, que não se incline à sinistra aventura que você planeja. Reconsidere essa atitude mental e harmonize-se com a vida. Receba minhas lágrimas como um apelo do meu coração. Por piedade, me escute. Não se atire nas trevas quando a mão divina lhe abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. Não é? O argumento da mãe é verdadeiro. Mas, nesse instante, a mente desvairada da ouvinte se lembrou das convenções sociais, o que a sociedade estava esperando dela, pessoa que fazia parte de uma família importante, e a mente se lembrou disso tudo de maneira vaga, como se nesse minuto ela vivesse esse pesadelo indefinível. E a palavra da mãe, tocando este tema, continuou a dizer: socorra-se da consciência antes de tudo, minha filha. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandone a coragem, a fé, o destemor. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos a que nos reabilitemos, condenando-nos ou deixando-nos entregue à reincidência e ao desamparo. Por agora, você defrontará com a tormenta de lágrimas o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará, chicoteará, flagelará o seu rosto. Contudo, Cecília, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terá de encontro ao coração um filhinho amoroso que te indicará o futuro. Em verdade, Cecília, continua dizendo a mãezinha, você deveria erguer o seu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz
a realização de cada dia e a bênção de cada noite. A árvore do equilíbrio que a mãe está se referindo é a aventura familiar, a conjunção ao lado de um companheiro que lhe desse a sustentação, que lhe desse o amparo, com quem dividisse as responsabilidades. Mas, continua a mãe, você cedeu aos golpes infrenes, sem freios, descontrolados da paixão. Abandonou o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeu o caminho perigoso da precipitação. Agora, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal. Contornar este caminho traiçoeiro, agarrando-se ao salva-vidas do supremo dever. Não é fugindo do dever, é agarrando-se a ele. Volte, portanto, minha filha, à serenidade do princípio e resigne-se ante o novo aspecto que você imprimiu ao seu próprio roteiro, aceitando o trabalho, o ministério, a santificação da maternidade dolorosa com o sacrifício das suas encantadoras aspirações. Você queria um monte de coisas que agora terão que ser deixadas de lado. No silêncio e na obscuridade desta proscrição social, dessa condenação da sociedade, muitas vezes obtemos a felicidade de nos conhecer. O desprezo público se coloca os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até que chegue à montanha da redenção. É provável que o teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te desprezem, te menoscabem e tentem aviltar, tentem desvalorizar você. No entanto, Cecília, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus erros, com dedicação ao bem e serenidade na dor? Todo martírio vai fazer isto. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode nos perder e nos transviar. O bem, porém, retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha vai ferir a sua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Suas lágrimas vão orvalhar uma flor querida e sublime que será o seu filho, carne da sua carne, ser do seu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta soprará, rugirá, mas sempre fora do seu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrará você em si mesma o poder da paz até a vitória. Que lindas palavras da mãe ao espírito da filha. Que convocação sábia para mostrar que os nossos contornos sociais são mentirosos, enganosos, mesquinhos. Que nós temos muitos amigos que nos adulam quando temos dinheiro e que nos desprezam quando começamos a lhes negar favores. Que gostam de estar conosco quando estamos famosos ou bem vistos, querem tirar fotografias, mas que nos desprezam quando alguma vergonha recaia sobre aquela pessoa antes admirada, mesmo que esta vergonha seja uma calúnia, seja uma mentira. Esta sociedade é a desculpa dos covardes, que não querem abdicar
deste relacionamento espúrio e mentiroso que é o conceito que os outros fazem de você, que é uma forma falsa de você se sentir reconhecido por um bando de criaturas que a si mesmas não reconhecem, a não ser quando imitam alguém. Quando imitam uma atriz, quando imitam um ator, quando fantasiam-se das mesmas roupas, quando cortam os cabelos do mesmo jeito, quando deixam crescer as barbas como se fossem aqueles antigos personagens dos tempos bíblicos, sem imaginar que coisas inúteis estão permitindo a si próprios. E muitos se preocupam com o julgamento dessas pessoas, que são incapazes de ver a própria leviandade nas atitudes que escolheram, para que se sintam aceitos em sociedade. Viver de estilo é o caminho do covarde que não quer viver de valores. E é exatamente o que a mãe está falando para a filha, despertando-a ou fazendo com que ela perceba que o valor de ser mãe é muito superior a todos os outros. É muito melhor ter na fronte a coroa da maternidade do que ter um amontoado de brasas na consciência. Mas cada um é livre. A mãe estão tentando os espíritos. E a todos nós que nos iluminamos com estes ensinamentos, nós esperamos que esta palavra de André Luiz nos prepare para a continuidade do nosso programa, no outro programa que vem, deste lindo capítulo. Eu agradeço a sua participação, peço encarecidamente que você fale com outras pessoas sobre este tema, que apresente isto para as pessoas entenderem quão importante é este projeto de Deus. E que então, na próxima semana, nos encontremos em mais um programa, O Espírito da Letra. Muito obrigado, muita paz.